Nós estamos aqui em Águas Lindas de Goiás, acompanhando o trabalho dos policiais do Grupo de Investigações de Homicídios aqui da cidade do entorno do Distrito Federal, Brunoso. Nós falamos sim com a mãe, ela não teve condições de gravar com a nossa equipe hoje, ela até tinha marcado, pediu para que a nossa equipe viesse até ela. Eu mesmo vir aqui em Águas Lindas de Goiás, a gente conversou, mas ela não conseguiu falar. Por quê? Porque ela estava já preparando o velório, o sepultamento da filha, então ela não teve condições de falar hoje com a nossa equipe, mas está ajudando a gente, passando também todas as informações, é claro, para ajudar ainda mais entender o que de fato aconteceu. A primeira atualização desse caso, Bruno, que eu já posso adiantar, é que o homem está preso, ele continua preso, passou por uma audiência de custódia, mas é claro, continua preso. Ao meu lado está o delegado Vinícius Máximo, delegado que acompanhou e está inclusive nessa investigação ainda, inquérito que ainda está em andamento, né, doutor? Agora, doutor, ele não queria falar muito, começou a negar todo esse caso, mas não teve jeito. Teve um certo momento que ele assumiu o crime, então ele acabou assumindo que ele matou. Como é que foi essa história? Boa tarde e bem-vindo ao DF Alerta. Opa, boa tarde. Isso, num primeiro momento, uma primeira conversa, ele simplesmente falou que a criança tinha passado mal, né? E daí ele teria socorrido para o hospital. Mas o médico responsável já nos alertou que estava estranha aquela situação, a criança com alguns machucados pelo corpo, sinais de abuso sexual também, o médico percebeu. E a partir disso nós fomos conversar com ele, ele percebendo que a gente ia chegar à conclusão do que de fato teria ocorrido, e ele nos relatou que a criança pela manhã chorava bastante e ele, com medo que essa criança acordasse as outras crianças que também estariam na casa, pegou um travesseiro e pressionou o rosto da criança por aproximadamente 2 minutos até que ela parasse de chorar, fato que, segundo ele, veio a causar sua morte. Agora, vocês também ouviram a mãe dessa criança que negou, disse que a criança não chorou coisa nenhuma durante a madrugada. Exatamente. A mãe falou que acordou por volta de 9 a 10 horas da manhã, achou estranho que a criança não estava, perguntou para ele estava fumando na sala, onde estaria seu filho, e ele falou que ainda estava dormindo. Ela foi até o quarto e aí ele, percebendo que ela viria aquela situação, já correu, pegou a criança, começou a simular uma massagem cardíaca. Enquanto a mãe foi pedir socorro, ele correu com a criança para o hospital. Segundo a mãe, a criança estava bastante suada, com fezes pelo corpo, uma situação bem estranha. Agora, o que gerou toda essa suspeita, inclusive na equipe e no médico, é que o médico acabou constatando, viu ali uma certa vermelhidão, vamos dizer assim, no ânus desse menino, né, doutor? Exatamente. Nós fomos, uma equipe que trabalha com nós, fomos até o hospital. Constatamos ali que a criança tinha umas lesões antigas, algumas recentes, e estava com o ânus dilatado, algumas fissuras. Prontamente foi requisitado o exame para a gente constatar se houve ou não ato libidinoso. Trata-se de um menino e estamos no aguardo desse resultado. Mas ele não assume o estupro, apenas a morte. Apenas a morte. Ele confessa que a matou com o intuito de que ele parasse de chorar. Mas, delegado, agora quais são os próximos passos dessa investigação, que por enquanto não acabou, né? Não, nós estamos na dependência do relatório, né, do laudo, para a gente constatar a origem dessas lesões, há quanto tempo talvez essa criança venha sido maltratada, e também o ato libidinoso, se houve ou não um abuso sexual. A partir daí a gente conclui se realmente foi um homicídio ou talvez um estupro seguido de morte, averiguar também se houve uma conivência da mãe ou não, e tudo está a depender desse laudo. Exatamente isso, Bruno. É claro que o DF Alerta vai seguir acompanhando, porque, como o delegado disse, alguns roxos foram encontrados também espalhados pelo corpo desse menino de 2 anos. Alguns roxos, algumas marcas ali já com casquinhas, né, alguns machucados, delegado. Então, isso. Agora eles estão esperando essa conclusão desse laudo, né, pericial, desse laudo aí do Instituto Médico Legal. O corpo da criança que foi levado lá para o IML em Lusiânia já foi liberado, está na funerária e deve ser velado na tarde de hoje no cemitério aqui de Águas Lindas, Brunoso.